News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e estou prestes a embarcar para Curitiba. Na verdade, quando você tiver ouvido isso, eu já estou de volta de Curitiba, mas a ideia é mais ou menos essa. Salve, salve, eu sou Wesley e entra atualização, sai atualização e eles não corrigem o Todo Esse Cruel no live. Ah, isso aí eu já até desisti, hein? Nossa. Não, tô começando a pensar já que ele é pra funcionar assim e os caras não avisou, gente. Então, o erro tá na carta, né? Não é o TCG Live que tá errado, é a carta que foi impressa errado, porque só isso justifica. Bom, gente, como vocês puderam perceber, hoje não temos nem o Cato, nem o GH aqui com a gente. Então vamos aqui nessa versão praticamente pocket do Dragon News, eu e o Wesley. Lembrando sempre que todas as edições do Dragon News são um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5. Com esse cupom você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras. Não esquece de dar também uma olhada lá nas hipóteses para você conseguir frete grátis, beleza? Não se esqueça então, DragoNews5 vai estar na descrição do episódio. É isso aí, e vamos pro episódio da semana. Aproveitando que você já falou do TCG Live, teve mais algum bug, Wesley, que você presenciou aí, que você viu desses recentes? Recente teve alguns glitches, né, que estavam rolando e que eles finalmente corrigiram, aquela janela fantasma que toda vez que você terminava uma partida, subia uma tela para você resgatar absolutamente nada. Nossa, aquela era bem chato mesmo. Isso aí aparentemente corrigiram, mas aí assim, eles não incluíram os filtros, né, que eles tinham prometido que iam inserir do Cardex, então você ainda não consegue buscar cartas por custo de recuo, por custo de ataque, por HP, então isso aí ainda é algo chato, né, considerando que eles vão desativar o Cardex. Pois é, isso aí é... Hoje, né, na gravação desse episódio, se eu não me engano, ele foi desativado. Acho que é hoje a data mesmo. Fora isso, de bug de carta, eu que não testei, faz tempo que eu não jogo de Gardevoir online, mas ela tava bugada antes, eu não sei se funcionou. Se voltou a funcionar, né, que ela não tava querendo ligar a energia psíquica no Pokémon ativo. Essa eu acho que corrigiram na versão... Corrigiram? Na atualização passada, eles corrigiram a Gardevoir. Crashava o jogo. Faz hora que eu não jogo, então eu tava crashando o jogo. Aparentemente corrigiram a parte visual ali, né? Quando você montava o teu bonequinho, ele dava erro na cor e depois ficava chapado, né? Toda vez parece que corrigiram. Eu tava treinando até com o Dantas, né? Participou aqui já algumas vezes. E aí ele até perguntou: se o boneco tá de cabelo branco ou é bug? Eu falei: é bug. Porque realmente muda a cor do cabelo do personagem. Pois é. Bom, seguindo aqui, foram entre as notícias mesmo da semana, saíram, né, as cartas que vão compor a Raging Surf lá no Japão e saíram as secreta raras dela, né? Na verdade não saíram todas, estão faltando 3 que deve sair mais em breve, mas dá pra gente já ter uma ideia do que vai ter de secreta rara em Raging Surf. Lembrando que as cartas que vão sair nesse set devem fazer parte da nossa Fenda Paradoxal agora em 3 de novembro, né? Então tá saindo no Japão esse mês, na verdade esse mês não, né? Em outubro, para vir pra gente em novembro, tá bem pertinho os lançamentos, né? Então basicamente a gente vai ter Illustration Hair do Snorunt, Mantike, Plusle, Mimo, Joltik,
aquele Gimmighoul que a gente acabou comentando no episódio passado, Groudon, Minior, Yveltal, Ferrothorn, Aegislash, Cyclizar. Esse do Ferrothorn eu não esperava não. Ferrothorn é um Pokémon meio underdog, né? O pessoal acaba não comentando muito. Nunca conheci ninguém que tinha o Ferrothorn como Pokémon favorito, por exemplo. É estranho que justamente na coleção que tem o Jirachi bom lá, né? E não fizeram a arte secreta pra ele, né? Então, pois é. Tem uma magnífica aqui do Yveltal, a do Aegislash que a gente acabou comentando, o Minior que você falou que queria colocar na Pokédex porque tem todas as outras cores do Minior, e não veio o Jirachi, né? Não, e tem potencial pra ser uma carta quase staple igual Manaphy hoje em dia, né? Pois é. Mas assim, considerando que até hoje a gente não tem uma arte diferente do Sableye nem do Cramoran, mas é de se esperar já também. O Cramoran, acho que o mais diferentão dele vai ser só o que saiu nos Prize Packs, né? Da série 3 lá fora, que a gente não tem aqui ainda. No de Prize resto, Pack tem saiu arte, né? Saiu Cramoran e Sableye nesse Prize Pack 3, né? Então é o máximo que a gente tem por enquanto. Talvez naquela coleção de Shine de dezembro possa ser que venha, né? É uma possibilidade. Vem um Cramoran Shine com foil diferente, mais ou menos como foi naquela Shining Fates, né? Pode ser que funcione. Fora isso, a gente também tem as full arts, né? Froslas X, Garchomp X, Tapu Koko X, Rupa, Goldengo e Bombirdier X. Então são basicamente os grandes estrelas da coleção, né? Especialmente o Garchomp, o Goldengo e o Bombirdier, né? Os demais são meme, mas esses aqui eu acho que são os que mais vão jogar. Essa arte do Tapu Koko também bem bonitinha, né? Essa Secret Illustration Hair, Special Illustration Hair dele, né? Ela tá mais pra baixo aqui, né? Porque a gente tem o de full art ainda de treinador Larry, Shauntal, a Rika e a Parasol Lady. E aí começam as Special Illustration Hair com outro Garchomp, o Tapu Koko, o Goldengo, a Rika, a Parasol Lady, que provavelmente vai ser a carta. Cara, eu chuto que vai ser uma das mais caras da coleção pela Waifu Tax, tá maravilhosa essa arte. De En Morikura, não conhecia essa artista. Aí a gente ainda tem o Garchomp X Gold, bem parecido com o Charizard Gold, né? Não muda muita coisa da carta. Um fundo quase que chapado em dourado. A gente vai ter aquela quadra de praia Gold, o estádio, e a Reversal Energy Gold. É isso, é basicamente o que vai ter. Provavelmente tudo isso aqui deve vir na nossa Paradox Rift. E se for pra chutar, eu diria que pode ser que esse Garchomp aqui seja cortado, hein? Ou o Rupa pra virar uma POC, sabe? Se eu for chutar, eu chutaria o Rupa também. Só pra nível de curiosidade, essa Parasol Lady, o mesmo artista, eu acho que até meio suspeito, que ele fez a Vigor da Gardenia Full Art, fez a Aroma Lady Full Art e a Caitlyn Full Art. Então é bem nessa mesma pegada sempre. Nossa, só faz carta de waifu? Só. Mas se for pra pegar o Waifu Tax mesmo, acho que a Rika vai ser a mais cara do sétimo, porque é uma carta com potencial de jogo e é uma menina, né? Então... Pode ser. Bom, seguindo aqui, uma outra notícia que a gente tem, na verdade não é bem uma notícia, é mais pra gente debater sobre um tópico que está ficando um pouco repetitivo, né? A gente tem falado bastante dos problemas que o jogo competitivo anda tendo aqui no Brasil, né? Que está ficando difícil da gente poder, né, se manter na competição. Como a gente falou, 390 vagas para Masters em Curitiba, 50 vagas para Júnior e Sênior, os problemas generalizados que andam acontecendo, né? Por exemplo, a organização de São Paulo, a falta de água e tudo mais que a gente falou recentemente, né, sobre o jogo competitivo no Brasil, né? Os prize packs, atrás das promos, os playmats de premiação, e tudo mais. Até sobre isso eu ia levantar um ponto, não tá nem na pauta, você me desculpa, Wesley, mas posso, assim, eu não vou confirmar, porque dada a atual situação, confirmar não dá para confirmar nada, né? Mas recentemente, em consulta à Copag, parece que os playmats da temporada 4 do Team Challenge estão para ser entregues para as lojas, né? A mensagem falava algo como final de setembro tentar fazer o envio. Eu espero de setembro desse ano, né? Mas existe essa conversa aí de que muito provavelmente quem venceu alguma qualificatória do Team Challenge na temporada 4 tá em vias de receber o seu playmat de campeão. Mas o assunto, na verdade, não era nem esse, né? Acabei dizendo um pouco.
é que rolou uma ligeira conversa no Twitter, no X agora, né? Na twittosfera do Pokémon gringo especialmente, sobre os pagamentos em relativos ao like de 2022, né? Vou dar um pouco de nomes aos bois aqui, mas o Jesper Eriksson, né? Jogador conhecido aí do Limitless e tudo mais, postou hoje que faz 10 meses do like e que ele ainda não conseguiu receber o seu pagamento relativo ao top 64 que ele fez. Que a Pokémon, a TPCI, não responde os tickets dele, dizendo provavelmente que é responsabilidade da Copag, que é esse o tipo de resposta que a gente recebe quando fala qualquer coisa, e a Copag também não responde nenhum meio de contato que ele tentou. E essa tratativa dele aqui, de que ele não foi pago, é replicada por outros jogadores, entendeu? Brent Tonison comenta falando que também não recebeu. Andrew Hedrick levanta a pergunta, né? Por que permitem a eles que organizaram outros torneios se os jogadores do ano passado ainda não receberam? Tem gente levantando questão de abrir um processo contra a Copag. Tem um jogador cobrando que ele não recebeu sequer a Ultra Ball do top 8 dele, né? Tem aquela promo, né? Que o jogador recebe e ele não recebeu a Ultra Ball dele. Então, assim, é uma situação bem chata, né? Complica o status do competitivo, né? Primeiramente, sobre os playmats, eu só acredito quando eu ver ele na minha mão, né? Até lá é bem difícil Até lá é difícil, né? De acreditar ou de criar essa expectativa, assim, né? Mas falando dessa premiação, cara, é no mínimo vergonhoso, né? Você vê, assim, a galera cobrando já estamos perto do próximo like já, e teve gente que não recebeu nem a carta promo do último like. Esse rapaz que você comentou aí, Brent Tonison, ele comentou que simplesmente desistiu do dinheiro, né? Porque não vale a pena se esquentar a cabeça, porque ele só desistiu mesmo. E aí fica isso, né? Vai afeta a credibilidade da organização do evento. Se você se esforça para tentar pegar uma premiação e no fim acaba não tendo, né? Você chega numa pontuação que te dá direito a alguma premiação e acaba não recebendo ela, e aí você às vezes sacrificou alguma coisa do seu dia a dia, da sua vida, para se empenhar para chegar lá e topar, e não vai ter esse retorno, né? É bem frustrante. Pois é difícil, né? Não digo que deveria ser... Seria excelente, né? Se fosse instantâneo, né? Poxa, terminou o torneio, você já receber 100% de sua premiação, inclusive pagamento em dinheiro. Pelo visto, não é assim nem lá fora, mas pelo que eu pude conversar com outros jogadores antes, nesses eventos de tipo International, né? Quem fazia o pagamento era a própria TPCI via um outro aplicativo, não pelo meio que a Copag usa aqui no Brasil. Alguma coisa deve ter mudado, porque aparentemente quem está fazendo do Like 2022 é a Copag, e até agora nada, né? É um pouco, eu diria, vergonhoso, sabe? A gente olhar esse tipo de situação que a gente está passando, né? Sem condições, né? Pois é. E no último final de semana, da gravação desse podcast, a gente teve também o Special Event de Barcelona, com 577 jogadores. Veja só você, Wesley, mais do que o nosso regional em Curitiba, um SPE. E a gente, infelizmente, não tem, assim, uma miríade de listas, né? Uma grande quantidade de listas. A gente tem aqui, basicamente, o top 8 do que jogaram os jogadores que compuseram o top 8 desse torneio. Então, vamos lá, pra gente tentar ver um pouquinho aqui. A gente, em primeiro lugar, né, o campeão do SPE, e por ser um SPE na Europa, já garantido para o Mundial de 2024, Francisco Toranzo Santiago, da Espanha, de Interior Urshifu. Em segundo lugar, Michael Hunter, da Irlanda, de Gardevoir. Em terceiro, Alberto Benvenga, da Itália, de Lost Box Charizard X. Em quarto lugar, Giancarlo Granata, de Lugia Archeops, naquela variação Single Strike. Em quinto lugar, o Tord Ricleve, da Noruega, de Gardevoir, sempre Gardevoir. E aí, o sexto, sétimo, oitavo, fechando o top 8, todos de Lost Box, aquele Lost Box Turbo, né, com Dragonite, Raikou. A gente teve o Miroslav Posledny, da Tchequia, Talon Dale, da Grã-Bretanha, e Francisco Jesus Tomás Tovar, também da Espanha, fechando aí o top 8 desse SPE. Eu, para ser bem sincero, não pude assistir muito as partidas, estava bastante ocupado nesse final de semana.
A gente teve até League Challenge aqui na cidade. Mas ver Intel e Urshifu de novo no topo, hein? Wesley, cartas que já estão aí na beiradinha para rotacionar e estão provando seu valor. O que você acha? Sempre que a gente fala de deck, essas coisas, eu comento desse deck, né? Ele tá aí na zona de degola realmente para rotação. Mas é muito legal e interessante ver o quanto de força que esse deck tem, né? Mesmo com mana, com coisas que teoricamente seriam counter do deck, né? E outra surpresa também desse top foi esse Charizard de Lost Box aqui, né? A gente vê bastante forte as variações de Charizard com Arceus, com Pidgeot. E aí veio essa listinha aí de Charizard com o engine de Lost Box, bem interessante de ver, né? Então, pra ser bastante sincero pra você, eu nunca testei, mas eu sempre achei que fosse ser meio meme essa questão do Charizard Lost Box, né? E tá aí pra me provar o contrário, né? O cara bateu o terceiro colocado num SP de mais de 500 jogadores aqui. Uma listinha bem padrão, né? Se você for olhar, é basicamente um Lost Box Zard Radiante, que ele trocou o Zard Radiante pelo Greninja e botou 3 Charizard X em vez das outras coisas, né? Pra bater aqui. Eu cheguei a testar ele. Eu cheguei a testar esse deck e pra mim não fez muito sentido, sabe? Porque você tenta fazer a engine de Lost com a engine de Charizard ali e pelo menos eu não consegui me adaptar muito bem ao deck, né? Jogando Charizard, pra mim ainda é melhor com Arceus e algum suporte ali de pegar carta, né? Uhum. Mas que bom que o cara conseguiu, né, fazer engrenar. Ele pode ter tido um dia bom também, né, de um pareamento pode ter favorecido ele, né, a gente não tem acesso aqui ao que ele enfrentou, né, só no top que aparece que ele enfrentou. Na verdade nem aparece, né, no top aqui só mostrou porque o limite está com essa limitação. Ele venceu o Metal Hunter, né? Mas é interessante de ver essas listas, esse deck relativamente novo, né? Já dando as caras aí. E aí no Tord, né? Sempre tentando, masterizando ao máximo e tirando a última gota de Gardevoir. Pegou o top 5. E essa tríade de Lost Box do 6º ao 8º também é relativamente variado, né? O top, apesar de 4 decks com a mesma engine, tem uma variaçãozinha, né? Eu fiquei surpreso, não sei se o pessoal estava muito treinado, muito preparado, se foi zica, dos Lost Box, esse Turbo Lost Box, pegar só o finalzinho do top 8, né? Não que seja um demérito, né? É que acabou de ganhar Pittsburgh, né? E ficaram basicamente na parte de baixo do top. Eu esperava um ali no top 4, talvez finalista, né? Eu digo a versão Turbo, né? Essa que vai Raikou, que vai Dragonite. Esse aqui que é o Lost Box, que como você falou até no episódio passado, não tenho brevet para pilotar isso aqui não. Já tentei algumas vezes brincar no live e tal, e simplesmente não roda na minha mão esse negócio não. Acho que ele ficou meio abaixo também porque é uma match relativamente favorável pro Urshifu, né? Você consegue ir pingando os danos, move, dá Yoga Loop, snipe os danos depois de matar consegue pegar 3 prêmios ali, matando um Manaphy nos ping e depois dá um Urshifu snipando mais 2. É uma match bem favorável, né? Ele pode ter pego bastante e mesmo assim é um deck forte, chatinho de enfrentar, né? Chatinho de agradar. Esse aí que me pegou. O Lugar Arqueops aqui é o padrão, né? Com Single Strike, né? Eu acho que ele não fugiu do arroz com feijão, não, e foi no simples, né? Não tem nada de nenhuma tech secreta, nenhuma carta fora do radar, assim, é bem padrão mesmo. Ele conseguiu colocar 60 cartas ali redondinhas. O que eu só não gosto muito na lista é ter uma Burned só, sabe? Que às vezes você precisa e não tem, mas também ele pode ter pensado que ter mais de uma podia atrapalhar no late game, talvez. Mas é uma lista bem interessante, assim, parece redondinha, né? Não tem, se for pensar, não tem muito o que tirar ou colocar, né?
Não tem muito não. Às vezes o arroz com feijão ele resolve, né? E pelo visto resolveu bem pra ele, porque pegou o top aí do SPF. Exato. Agora, se você pegar, por exemplo, a lista do Tord aqui, cara, outra lista que tá ali no que tá sendo comum da Gardevoir, né? Se você for olhar, é mais ou menos a lista que ele vem jogando nos torneios recentes ali, mais ou menos o mesmo esquema. Com o Lost Vacun, tem o Estádio Desmoronado, Artazon, né? As buscas de Pokémon. Voltou a jogar com a Trabalhadora. Acho que foi uma coisa até que o Cato falou no último episódio, como alt para o próprio PF, né? Então o deck acaba tendo, se você for parar para pensar, ele tem 2 estádios, o Lost Vacun, a Trabalhadora e um Palped que pode voltar a Trabalhadora. Então ele potencialmente tem 5 alts pro PF to the Peak. E a quantidade de Professor's Desert que foi caindo, né? A gente começou vendo Gardevoir com 4, baixou para 3 e o Thor tava jogando só com 1. É interessante, parece, sim, se mudou 2 cartas da lista dele do Mundial pra cá, foi muito, né? Achei que ele ia começar a usar os estádios novos, né? A sede da liga ou até mesmo o de buscar ferramenta, mas só vai uma ferramenta no deck dele, né? Então ele focou mais no que ele já sabe que é bom ali. E igual você falou, né? Out para estádio ele cavuca, né? Com as quilhas e tenta encontrar, caso o PF acabe sendo um problema. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente não tem todas as listas, né? O 7º e 8º lugar com as listas de Lost Box aqui são bem parecidas também, né? Não tem muito para onde você correr, né? O que elas têm de diferença? O Lost Box que ficou mais acima, ele usava 2 Cramoran em vez de um só. É uma coisa que eu particularmente gosto. 2 Cramoran é uma coisa que eu acho legal na lista. Apesar de não ter muito, como eu disse, né, não ter muito prevê para poder pilotar isso aqui. Nunca roda na minha mão, mas eu gosto da ideia de você ter 2 Cramoran, porque é um batedor de um prêmio só, você exila muitas cartas nesse deck, e aí você acaba tendo mais atacantes de um prêmio interessantes, né? Além do Cramoran, ele também usou Howlute, né? Que é diferente da outra lista, que muita gente tem acabado por optar por não usar ele, né? Mas ele dá uma sobrevida até mesmo na Mirror. Consegue descer o Howlute e matar 2 Confei com facilidade ali já. Tem essa diferença também. E o split de apoiadores também tem uma diferençazinha, né? Em um tem 4 cores, 2 Clara e um boss. No outro é 4 cores, um boss, uma Roxanne, um Raihan e um Arven. Então você já vê essa diferençazinha. Essa diferença, né? Sim. Eu gosto da Clara nesse deck e gosto do Raihan também, né? O Raihan é interessante para você conseguir a questão da energia. Muitas vezes é bastante bom esse tipo de aceleração, né? Porque com o Raihan você consegue fazer um Greninja quase que do nada, né? Retornando uma energia do descarte e buscando, por exemplo, o Mirage Gate no baralho. Você consegue fazer um Dragonite do nada. Sim, Raihan tem um poder de comeback muito grande, né? O Sablai foi nocauteado, você dá um Raihan e volta pro jogo com tudo, né? Que você vai buscar uma carta qualquer no deck e tem esse comeback. Outra coisa também é que essa mesma lista que usa o Raihan vai a Sky Stone, né? Então, que a outra lista não vai. Então ela tem sumida, né? Deu uma sumida. Eu vejo às vezes em Gardevoir para usar com Zasha. Então é uma carta bem interessante assim, nesse meta atual, né? Porque ele tem potencial ali para dar um dano bom, principalmente com esse Drapion, né? Que ainda tem, por mais que tenha dado uma caída no radar, 1000 ainda é um deck relevante, né? Então você conseguir pegar 4 prêmios matando 1000 VMAX ali é a mina de ouro, né? Sim, e eu gosto dessa ideia ainda no seguinte sentido. Se eu, por exemplo, um grande problema do Lost Box que a gente vê, até um meio que os outros baralhos usam para enfrentar, é em questão da mão, né? O Lost Box ele compra muita carta, ele sempre tem muito recurso, mas há um custo pesado. Exilar a carta, tirar do jogo, mandando para a zona perdida. Então, o uso, por exemplo, de Judge, de Iono, de cartas de Disrupt na mão do oponente, dá uma atravancada no Lost Box geralmente. E uma carta que atrapalha muito o Lost Box é a própria Roxanne. Se você, por exemplo, nocauteia um Genesect do seu oponente ou pega 2 bichinhos pequenos,
por exemplo, um Oricório e uma Meloetta do 1000, você pode vencer o deck com a Sky Seal Stone e Drapion no 1000 VMAX, fugindo de uma eventual Roxane. Mesmo que o 1000 geralmente hoje em dia tenha diminuído a usagem de cartas como a Roxane, você ter a possibilidade de conseguir trabalhar para fugir de cartas de Disrupt é interessante. Essa visão de jogo de controlar os prêmios, né, cadenciar para você fugir de um eventual Roxane ou de um Iono para 3, para 2 aí também é algo bem interessante de se estudar e de colocar em prática, né? Porque é uma coisa que é muito relevante durante as partidas, né? Você prestar atenção nisso para às vezes, ainda mais de Lost Box, você pode ir ali espalhando dano com Sablai para fugir desse tipo de apoiador, né? E depois só fazer a limpa. É bem interessante ter isso em mente, né? Sim, eu gosto bastante da ideia. Bom, e para dar sequência aqui nesse nosso episódio do Dragon News, aproveitar que estamos eu e o Wesley só, que a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente se prepara, né, para competir, como que a gente vê, né? Vocês sabem que eu sempre falo aí de comprar os treinadores e tudo mais, mas vamos dar aí um pouquinho de como tem sido a nossa experiência jogando esse joguinho aí nos últimos anos. Eu, particularmente, sou adepto dessa questão de comprar os treinadores. Eu prefiro comprar os treinadores no lançamento. Então, toda coleção nova, independente do treinador, independente se é meio meme, independente se eu não vejo se vai jogar, eu procuro pegar 4 cópias de cada treinador, pelo menos. E sim, isso me fez ter 4 cópias de Espadernal do Escudo Aberto na base do vai que. Eu sempre procuro pegar essas 4 cópias de cada treinador do formato, como assim, é uma meio até de precaução, sabe? Isso aqui pode jogar, pode não jogar. Se disparar de preço eu já tenho. Se não disparar, geralmente os treinadores são bem baratinhos e eu acabo não perdendo tanto. No saldo final acaba ficando meio que elas por elas, porque você gasta um pouquinho mais, porque você está comprando no lançamento, só que também é o momento em que mais tem as cartas em estoque nas lojas, né? Então geralmente você consegue gastar menos com frete e tudo mais e já receber as cartas. Eu faço o mesmo com os Pokémon Baby, né? Não sei como é que o Wesley faz, mas geralmente eu passo um pente fino quando sai o setlist da coleção. Aproveito até que a gente geralmente grava aqui com o Dragon News antes e saio olhando aqueles Pokémon Baby que eu acho interessante na coleção e vou atrás de comprar a quantidade deles. Aí não necessariamente 4 de cada, aquilo que tá muito óbvio que deve ser 1 ou 2, assim, no máximo eu acabo pegando 1 ou 2 só, né? Mas aí eu tento pegar sempre daqueles que tem mais potencial, pelo menos o playset, para poder me precaver de eventuais spikes no jogo. E aí você vai ter, com esse combinado de compras, vai ter uma pasta de jogo bastante completa, né? Faltando geralmente o quê? As cartas de Pokémon especial, né? Agora os Pokémon X, uma ou outra coisinha antiga que acabou te passando batida. E é isso. Geralmente é assim que eu monto a minha pasta de jogo. Aí você ganha um pouquinho mais em mobilidade, né? É mais fácil de você conseguir montar os baralhos, porque acaba sempre faltando pouca coisa para montar o próximo, né? Como é que é com você, Wesley? Eu compartilho dessa mesma filosofia e eu gosto sempre acho que desde meados lá de Sol e Lua, um pouquinho assim, mais ou menos, eu adquiri esse hábito também de pegar 4 treinadores de cada logo no lançamento. E isso, assim, a longo prazo é muito bom, porque evitou, por exemplo, que eu tivesse problemas com o Battle VIP Pass quando ele deu Spike, por exemplo. E isso aí já igual você falou, né? O bônus acaba superando o ônus, né? De pegar tudo lá já no lançamento, né? Então eu tenho sempre esse hábito também de pegar tudo quando lança. E mesmo com os Pokémon Baby, né? Recentemente eu precisei montar algum controlezinho, algum deck mais fora do radar e por acaso eu tinha as cartas que eu precisava para montar esse deck, né? Aqueles Pokémon Baby, mas que geralmente ninguém dá bola, assim, né? Então é interessante você acabar fazendo isso, né? Para você não ter que ficar correndo atrás, às vezes, de uma carta, um Pokémon qualquer, por exemplo, agora que tem uma galera começando a usar aquele Cobalion que faz com que seus Pokémon básicos batam mais 30 em Pokémon Dark, né? Eu vi muita gente atrás dele agora e eu tenho ele aqui em casa, né? Porque eu já tinha pego na época. Então é algo que você acaba fugindo desses
desses buyouts, desses spikes que algumas cartas dão de tempos em tempos, né? É a melhor coisa, né? Se conseguir fugir disso aí. Duas cartas que eu gostei muito de ter conseguido escapar desses spikes de preço foram o Drizzly, lá da Espada e Escudo 1, que eu paguei acho que R$1, e ele chegou num ponto em que estava R$50 na liga, que claramente foi uma ação deliberada, um spike artificial, e o Battle V-Pass, né? Que, sei lá, era R$3, R$4 quando lançou e chegou a R$50 também, né? Então acaba se pagando esse tipo de coisa. Não porque, nossa, você vai vender depois a carta e vai ganhar. Não, porque quando ela dá esse spike, ela tá no jogo. Você não vai vender a carta que você tá usando para jogar. Mas você acaba evitando de gastar mais dinheiro para poder montar o baralho pro próximo torneio que você vai. Né? Porque você já tem o Battle VIP. Então todo mundo deu spike no Battle VIP, mas você já tem o Battle VIP. E assim vai. Agora, em questão de torneio, que nem agora a gente tá às vésperas, né, no dia da gravação desse episódio do Regional de Curitiba, e aí eu também tenho o meu passo a passo que eu procuro fazer. Primeiro ponto, a gente já acho que conversou aqui, acho que o Wesley não fazia parte do podcast, tá? Acho que eu e o GH, antes do Regional de São Paulo, o primeiro passo é definir o deck. Definir o deck, tá 100% com o deck, tá treinado com o deck. Eu particularmente recomendo e sugiro um set de sleeves novos, né? Pegar sleeves novos para poder jogar o torneio, porque o sleeve com o uso, ele acaba ficando cheio de marcas, marca de dedo, marca de unha, marca de dobra, não intencional. Então, para evitar problema, eu prefiro sempre comprar sleeves novos para jogar torneio. E depois que acaba o torneio, geralmente eles já estão numa situação que eles não durariam outro torneio mesmo, né? Então, o que eu acabo fazendo é pegar o baralho e alguns dias antes de viajar ou de ir pro torneio, eu coloco o deck já nos sleeves novos e jogo uma ou duas partidas com ele para poder... Todo mundo que já colocou o deck no sleeve novo já reparou que ele fica meio escorregadio, meio tombando, né? Para ele perder um pouco disso, ele ganhar um pouco mais de aspereza e ficar mais de boa. E só, depois disso, guardo o baralho para poder ir pro torneio. Então essa é uma recomendação que eu acho interessante a gente ter, sempre porque a gente pode evitar problema, né? E podendo evitar problema, né? É menos custoso comprar um pacote de sleeves novos do que lidar com um possível running de carta marcada por algo que às vezes não foi nem intencional, né? Meu grande problema geralmente é realmente escolher o deck, né? Porque é um problema grave. Eu tenho o costume de montar muito deck, dificilmente eu jogo com o mesmo deck repetindo, dificilmente eu repito o deck, né, nas liguinhas aqui, porque eu gosto de jogar com várias coisas diferentes, testar várias coisas diferentes. Então, assim, quando vai fechar a conta, eu vejo que eu gosto de vários dos decks e vários rodam legal na minha mão. Então, assim, na hora de escolher para um torneio maior, assim, um regional, um like da vida, é bem dificultoso, né? Porque fica aquela sensação, e se eu for com aquele e não pegar nenhum counter? E se eu for com esse e for assim, for assado? Aí acaba, às vezes, fazendo alguma escolha um pouco equivocada no fim das contas, né? Mas é ossos do ofícios, né? Você colocou suas fichas ali naquele deck, era o que tinha, o pareamento às vezes não ajuda e acontece, né? Mas a questão do sleeve eu também faço, porque para você cair contra alguém que vai chiar por conta de algum sleeve que tá com a quina machucadinha, porque já jogou muito com aquele sleeve, é 2 palitos, né? Então é melhor evitar essa dor de cabeça, né? E colocar num sleeve novo, às vezes, a depender das cartas que você coloca um double sleeve, né? Para não correr o risco de danificar um Charizard secreto aí que você tá usando, alguma carta cara e tal, mas às vezes também é interessante. Até porque você jogar ali 9 rodadas com o mesmo sleeve, com as mesmas cartas, tem alguns oponentes têm costume de embaralhar o seu deck quando pega para cortar, né? Então é bom proteger também as cartas, né? E lembrando, né? O oponente ele tem o jeito de embaralhar, mas poxa, o cara não vai fazer o Riffle Shuffle com o deck alheio, né? Então, não faça também com o deck do seu oponente, né? Faz embaralhamento normal se você resolver embaralhar, corta de boa e tá tranquilo. Essa questão de escolher o deck é uma que me incomoda bastante porque eu tô sempre indeciso.
eu nunca tenho certeza de que o deck que eu escolhi é talvez a melhor opção pra mim. Talvez o único torneio em que eu tinha certeza do deck que eu iria assim com semanas de antecedência foi o torneio que eu não fui, que foi o Regional de Natal. Se eu tivesse ido para o Regional de Natal, eu tinha plena certeza, mas assim, 120% de certeza que eu teria ido de Regigicas. Eu sabia as 60 cartas da lista, assim, basicamente pronto para poder escrever a decklist de cabeça. Mas não deu para ir. De resto, eu acho extremamente difícil definir qual é o baralho. Mas é sempre aquele negócio. Muitas vezes, jogar com o baralho que você está acostumado, que você já conhece, que você já jogou bastante, mesmo que ele não seja tão destacado no meta, é mais interessante do que jogar com o novo baralho top do meta, mas com o qual você não está treinado, com o qual você não jogou bastante. Então, não é porque, vamos supor, tá? Urshifu ganhou o Barcelona, é o melhor deck do meta. Não é por causa disso que necessariamente eu vou bem se eu jogar de Urshifu. A pessoa que ganhou provavelmente treinou horas e horas e dias com o baralho. Então muitas vezes, se você tá jogando com o baralho que tem uma partida ruim contra esse, sei lá, um Lost Box Charizard, Radiant Charizard, que, poxa, acaba perdendo bastante ali no Yoga Loop, com os Urshifu, etc. Se você tá muito treinado com isso, talvez você enxergue jogadas e você tenha um desempenho melhor do que com o novo deck do momento, né? Então isso também é um ponto a se considerar na hora de tipo um torneio, né? Eu concordo completamente. E digo isso sendo o cara que na semana do Regional de São Paulo mudou de deck, tá? Eu tava com um deck pronto, montado no sleeve, todas as sessões de treinamento com o deck, e na semana do Regional de São Paulo, na segunda-feira antes de ir pra São Paulo, eu troquei o baralho. Não, para São Paulo eu mudei no carro durante a viagem. Eu tava com com algumas cartas diferentes, eu troquei e mudei de deck completamente, né? Esperando enfrentar algumas matches e não... Sim, os dois, eu tava bem treinado com os dois e tal, mas acabou não sendo a melhor coisa que eu fiz durante aquele torneio, né? Que acabou não sendo proveitoso. Mas isso que você falou, eu concordo bastante, né? Não é porque um deck topou, não é porque o Mil do cara lá ganhou o Mundial que você vai pegar ele e sair ganhando tudo, a torta e a direito, né? Até porque depois que ainda mais hoje em dia que a gente tem compartilhamento de informação com muito mais facilidade, né? Logo que um baralho topa, o que as pessoas vão fazer é esperar que ele apareça mais e estudar as matches contra ele, colocar decks contra aquele deck, então às vezes acaba sendo até mais difícil, né? Você só copiar um deck e tentar usar ele em algum torneio, né? Então por isso que o ideal sempre é você pegar o que você se sinta confortável jogando, que você tenha plena convicção do sequenciamento dele, que você saiba o que fazer nas mais variadas situações, você tenha um plano B para as mais diversas situações e foca nele, né? Exatamente. Você conhece melhor o baralho, né? Isso que eu sempre falo. Se você conhece o baralho e joga junto com ele, você enxerga caminhos que naturalmente não são tão óbvios. E você acaba tendo... Como é que eu posso dizer, cara? Talvez um instinto ajude nessa hora. Muitas vezes a jogada acontece de forma automática, porque você já se viu naquela situação N vezes e fez a jogada de certa maneira e ela deu certo e ela acaba dando certo novamente, sabe? É quase que automático. Quando você já conhece o baralho, joga muito tempo com ele, eu acho bem da hora isso. Então, treina e foca no teu baralho. Não adianta pular de baralho em baralho, não dá certo, né? Porque afinal, apesar de Pokémon TCG ter o fator sorte, né, ele influencia um pouco, né? Você pode abrir com uma mão brincada, por exemplo. Acontece, você pode abrir. Apesar de ter esse fator sorte, o desempenho ele acaba saindo de uma conjuntura ali, baralho e jogador. Não adianta ter o melhor baralho do mundo você não tá treinado. Também não adianta você estar super treinado e estar com um baralho muito ruim. Tem que ser uma coisa que vai as duas coisas andando juntas, sabe? Então, essa é a parte fascinante do jogo, na minha opinião, né? Não adianta chegar lá, poxa, vou jogar com o deck do campeão mundial, eu vou ganhar de todo mundo. Não vai. Porque ele foi campeão mundial por algum motivo. Tem que achar um meio termo realmente, né? Entre
treinar direito e ter um deck consistente, né? E para além de você conhecer o seu deck, é muito importante você conhecer os decks do momento, né? Os decks que você pode enfrentar, porque não adianta você saber o que você vai fazer no seu deck se você não sabe enfrentar certas coisas, né? Se você não sabe enfrentar um Greninja, você não vai saber a hora ali de como descer um Manaphy de forma correta. E mesma coisa, se você acha que um deck tem Greninja e acaba não tendo, você desce o Manaphy só porque sim, só porque você tem espaço no banco, não é assim, né? Você tem que saber o que fazer com o seu deck e como enfrentar certos decks, né? É um estudo, assim, que tem os dois lados, né? Isso, concordo. Conhecer o meta também é interessante. Eu lembro, vou dar um exemplo de que isso aconteceu. Eu tava jogando com o baralho num evento Premier e o meu oponente, eu não sabia do que ele tava, e é um rapaz que geralmente bola baralhos novos na cabeça dele, e aí na hora que a gente abriu os Pokémon iniciais, assim, os ativos, né, do começo do jogo, eu entrei em choque. Eu nunca tinha enfrentado o deck que ele tava usando. E eu falei, gente, eu não sei nem o que isso aqui faz. Porque era um deck completamente fora do radar. Geralmente o seu oponente abre lá um Confei, poxa, você sabe que deve ser alguma variante Lost Box. Pode ser Lost Box Charizard Radiante, Turbo Lost Box Giratina, ou Lost Box com Charizard X. Você tem, né, uma ideia do que o baralho faz. Se o oponente abre com Genesect, você já tem uma ideia do que o baralho faz. E aí ele abriu com, acho que uma Jigglypuff. Eu fiquei tipo, o que diabos isso faz? E aí o primeiro game foi eu tentando entender, né, o que ele fazia. E aí eu pensei, tá, agora eu entendi. Quando eu comecei a ver mais ou menos algumas outras cartas que foram aparecendo no baralho dele, e no fim das contas eu acho assim que eu ainda consegui arrancar um empate, mesmo tendo que gastar o primeiro turno para poder descobrir o que ele fazia. Então isso também é importante. Nem sempre você vai cair contra um baralho super, né, do meta. Então, jogar com calma e entender o que o oponente faz, apesar da gente brincar que se você pegar a carta do oponente para ler, você perdeu, é interessante você ler e saber tudo que ela faz para você conseguir planejar os seus turnos, né, e pensar no que fazer mais adiante, especialmente contra aqueles decks que você não conhece tanto, né. Também não é porque ele não é tão conhecido que não é forte, né. Veja bem, o Megaldino era completamente fora do radar e foi campeão mundial. Até para você ter certeza que o seu oponente não tá inventando nenhum efeito da carta e tá passando a perna, né? É bom você saber. É bom você saber o que a carta faz, né? Vou fazer isso aqui. Por quê? Não, por causa dessa carta aqui. Não, pera lá, amigo, não faz isso não. Então tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Passando agora pro running da semana. O running que eu deixei na semana passada tinha a ver com o Manaphy Promo. Veja só, e uma carta completamente fora do radar. E que poucas pessoas lembravam dela, até o Sander usar no torneio. O Manaphy, ele tem o ataque Pulling Currents, que diz o seguinte: o seu oponente revela a própria mão. Coloque até 2 Pokémon básicos que você encontrar ali no banco do seu oponente. E aí eu queria saber, se o meu oponente está com o banco cheio, eu ainda posso usar esse ataque? O que vai acontecer? E a resposta é muito, muito, muito simples. Como o banco do seu oponente está cheio, ou seja, tem lá 5 Pokémon no banco dele, ou 4 se você tiver, por exemplo, o estádio desmoronado em campo, e é de público conhecimento, né? Os dois jogadores sabem que o banco do seu oponente está cheio, né? E como o seu ataque, o efeito dele é baixar um Pokémon pro banco, mesmo que ele possua um Pokémon na mão dele, você não vai poder baixar porque o banco está cheio. Então você pode até anunciar o ataque, só que você não vai poder olhar a mão do seu oponente, ele não vai precisar revelar a mão,
e você não vai poder baixar ninguém. Por quê? Porque é de conhecimento dos dois jogadores que o ataque não possui efeito, tá? Na semana que vem, o running que eu vou deixar tem a ver com o Greninja Radiante. A gente sabe do ataque dele, eu quero saber como é que ele funciona com os Pokémon Terastal. Como que vai funcionar, por exemplo, se eu pegar e atacar com o Greninja e selecionar o Pokémon Terastal do meu oponente? A resposta na semana que vem no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Dragon News. Essa versão um pouco diferenciada, né? Sem muitas notícias, sem nossos colegas de bancada aqui, mas a gente tentou dar um panorama aí das poucas notícias da semana, do preparativos, né? Comentem aí pra gente o que vocês têm de preparativos para torneios, o que vocês costumam fazer, quais são seus rituais de escolha de deck, de treinamento. A gente sempre gosta de receber os feedbacks. E acompanhe a gente lá nas redes sociais. Você pode encontrar no @MrWesley no Instagram. E é isso aí. Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal. E esse episódio foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, acessórios, produtos selados. E não esquece de verificar lá as opções de frete grátis, hein? E se você quiser me seguir nas redes sociais, basta ir em @JoãoAlcim, tanto no Twitter como no Instagram, ou seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. A gente está gravando antes do Regional de Curitiba, mas esse episódio vai sair só depois do Regional de Curitiba, né? Você vai estar ouvindo provavelmente, né? Vai estar disponível provavelmente na segunda-feira à noite. Mas eu espero que o Regional de Curitiba tenha dado tudo certo, que tenha encontrado alguns de vocês por lá. E é isso aí. Até semana que vem.